se mistura com a nossa história e por isso nós estamos aqui com tanta alegria, né, celebrando a Deus. Você pode ter um mês só aqui, você pode ter 10, 20, 30 anos aqui, mas essa história é a sua história. Quando a gente fala de igreja, a gente fala de muita coisa. Quando a gente fala de igreja, a gente fala da nossa vida, da nossa relação com Deus, da nossa família. A gente fala dos momentos mais difíceis que nós passamos, a maneira como Deus se revelou para nós. Então eu sei que você tem uma história alinhada a esse tempo e por isso nosso coração se enche assim de muita alegria, né? E nós estamos aí desde o início de novembro, ali no finalzinho de outubro, nós aproveitando a comemoração, o mês de aniversário da nossa igreja, nós iniciamos uma série que tem sido muito especial na minha vida, eu sei que na sua também, na da igreja, que é a última chance da igreja. Estamos hoje na 6ª mensagem, né? E falamos ali sobre o capítulo 1 de Apocalipse. E temos então, depois do capítulo 1, caminhado pelas cartas, né? Pelas cartas que Jesus falou à igreja. Irmãos, tem algumas pessoas ainda em pé lá atrás. Se você tem alguma cadeira vazia do seu lado, só levanta a mão assim. Tem um lugar pronto, aí tem algumas cadeiras aí, então o pessoal ajuda quem está chegando aí para poder sentar, ficar confortável, tá certo? Obrigado. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Iniciamos hoje o capítulo 3. Nós teremos mais 3 mensagens, né? E aí vai ser hoje, vai ser domingo pela manhã e domingo à noite. No sábado lá, nós estaremos falando em Apocalipse, não nas cartas. Estaremos falando da Nova Jerusalém. O tema do culto no sábado, lá no parque, é nossa igreja, nossa casa, nossa cidade. Então, será uma festa muito linda ali no Miguel Arraes. Apocalipse capítulo 3, nós hoje iremos refletir sobre a igreja de Sardes. Eu estou lendo na NVT, você acompanha aí. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos, queridos. Eu vou tentar ser bastante objetivo. Sei que tem muita gente, adultos, crianças, mas pedir que a igreja agora realmente se acalme. Você que está com sua criança, peça para ela se acalmar, porque agora nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Agora o Senhor vai falar aos nossos corações e não tem nada mais importante do que isso.
Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Estamos aqui com os corações tão gratos, Pai, por toda essa história. Porque essa história não é a nossa história, mas é a tua história na nossa vida, Pai. Essa história fala do teu amor, essa história fala da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, Pai. Por isso que nós, nesse momento, não estamos aqui para festejar nada humano, mas para celebrar o Senhor, para glorificar o Senhor, para adorar o teu nome, Jesus. E queremos que tu possa agora, com graça, com misericórdia, falar aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, Pai, tenha a liberdade de nos conduzir nesse momento e trazer sobre nós as tuas verdades, a fim de, como igreja, sermos transformados para a honra e glória do teu santo nome. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, já passamos aqui por algumas igrejas e hoje nós estaremos refletindo sobre a igreja de Sardes. Uma das coisas que eu tenho falado muito aqui, você tem entendido isso, é toda a relação que Cristo faz com o contexto da igreja para falar com ela. A história das cidades se mistura com a história da igreja. O comportamento daquilo que havia e que acontecia na cidade invade a igreja, para que então Jesus use desses elementos para se revelar para o próprio povo. Uma das coisas que nós temos visto, e talvez com maior ênfase, inclusive na igreja de Sardes, é que muitas vezes, ao invés da igreja influenciar o contexto onde ela está, influenciar a cidade onde ela está, ela era influenciada e o comportamento da cidade adentrava na igreja. Ao invés do povo de Deus, daquelas igrejas, moldar o comportamento fora dela, o que é que acontecia? O comportamento de fora invadia. E talvez como em nenhuma outra, nós veremos isso com muita intensidade nessa igreja. Porque, se você observar e lembrar, já passamos aqui por Éfeso, já passamos aqui por Esmirna, já passamos aqui por Tiatira, Pérgamo. Essa talvez seja a carta mais dura de Jesus. Essa talvez seja a carta que Jesus em nenhum momento se pega a falar de trazer elogios, pontos positivos dessa igreja de Sardes, mas ele já traz uma palavra direcionada para aquilo que estava acontecendo. E nós entendemos isso a partir de como o comportamento de fora estava influenciando no de dentro. A história e a carta, a mensagem de Jesus para a igreja de Sardes deve trazer uma profunda reflexão para mim e para você sobre a conexão que existe naquilo que nós cremos, naquilo que nós falamos e naquilo que todo dia nós vivemos. Porque é verdade, a gente está cansado de ouvir, e o mundo está cansado também de dizer isso, que às vezes há uma desconexão entre o discurso e a prática, né? Os discursos normalmente são muito bem elaborados, os discursos, até os discursos cristãos, eles são muito bem recheados de fé, de conhecimento bíblico e teológico. Mas muitas vezes os comportamentos não. E quando a gente vai estudar, e quando a gente lê e estuda essa carta de Sardes, a gente vai ver que ela parecia ser uma coisa, mas ela era outra. Ela tinha a aparência de ser algo, mas Jesus vai dizer assim, olha, não é o que parece. Só que nessas comparações, que nós já vimos até em outras cartas, que Jesus fala assim, olha, o pessoal acha que você é fraca, mas você é forte. Você acha que é rica, mas você é pobre. Talvez de todas as avaliações de correção de diagnóstico que Jesus faz, a fala mais dura seja exatamente essa de Sardes. Porque quando nós vamos ver no texto, Jesus vai dizer assim, no verso 1 já, você tem fama de ser viva, mas você está morta.
Se outra ele falou de fraqueza e força, e outra ele falou de pobreza e riqueza, mas aqui Jesus usa duas palavras muito fortes. E por isso ele diz no verso 1, olha, você tem fama de estar vivo, mas você é morto. Para o mundo você parece ser vivo, para o mundo você parece ter, sabe, uma dinâmica muito grande, uma vida muito grande, mas eu, o Senhor, eu, Deus, que sonda o coração, eu sei que na verdade você está morto. Quando nós olhamos a história da cidade, é a história da igreja. Nunca se conectou tanto a história de uma igreja com a história de uma cidade. Por isso que tudo que Jesus fala para a igreja de Sardes está associado ao contexto que ela vivia. Diferente das regiões, das cidades litorâneas, que a gente já passou por elas, tirando Tiatira, a cidade de Sardes, ela ficava numa região montanhosa. Era uma cidade rica, uma cidade famosa. E desde o ano 700 anos antes de Cristo já existia. Nós já falamos aqui em outros contextos históricos que uma característica muito forte da cidade eram os muros que ela tinha ao redor dela, a proteção que ela tinha ao redor dela. Porque o muro de uma cidade simbolizava a segurança dela. Eu sei que isso está muito fora do nosso contexto, mas entenda, aquelas cidades da época, as grandes e fortes cidades, elas eram muradas. Lembra quando os judeus saem da Babilônia e vão reconstruir Jerusalém com Neemias? O que é a primeira coisa que Neemias pega o povo para reconstruir? Os muros. Porque uma cidade tinha que, antes de tudo, ter muros erguidos por conta das guerras e das constantes batalhas. E Sardes tinha uma vantagem muito grande, porque ela ficava numa montanha. E ela era rodeada por várias rochas. Então, mais do que um muro construído, ela também tinha um muro natural, formado por rochas. Era uma cidade no alto, cheio de rochas ao redor. Então, o que é que a cidade de Sardes dizia? Ninguém consegue invadir aqui, meu amigo. Ninguém consegue entrar aqui, não. Além dos nossos muros, tem as rochas, a gente consegue ver de cima. Qualquer exército que se aproximar, a gente já sabe. Então estamos prontos para enfrentar qualquer batalha. Então realmente ali, no ano 700 a.C., era uma cidade pomposa, era uma cidade rica, era uma cidade com um exército forte, mas era uma cidade soberba. Era uma cidade que fazia da sua glória a sua maior marca. E ela dizia assim, ninguém consegue entrar aqui, ninguém consegue invadir isso aqui, o nosso poder é maior do que qualquer outra cidade. Nessa época, inclusive, Sardes era a capital da região da Lídia, que era um pedaço ali da Ásia Menor. Mas sabe o que aconteceu? Essa cidade foi invadida. O rei Ciro da Pérsia usa de uma estratégia, ele cerca a cidade de Sardes por um tempo, e ele aproveita um momento em que o exército de Sardes não esperava, e ele invade. Os historiadores vão dizer que haviam poucas brechas para se entrar na cidade de Sardes, e Ciro encontra essas brechas, e por um descuidado do exército da cidade, no ano 529 a.C., ele invade a cidade de Sardes e toma essa cidade. Mas essa não foi a única invasão. A cidade de Sardes é invadida novamente, ainda antes de Cristo, no ano 259. Então essa cidade pomposa, essa cidade que dizia assim, ninguém pode invadir, ninguém pode nos vencer, foi invadida 2 vezes e praticamente tomada. Quando chega na primeira década depois de Jesus, a cidade é meio que reerguida, levantada, mas eles agora não são surpreendidos por um exército ou por um império, mas um grande terremoto destrói a base da cidade de Sardes, e grande parte dela vai à ruína. O imperador Tibério, já agora sobre o poder de Roma, resolve reconstruir essa cidade, e ele então levanta
a cidade de Sardes mais uma vez. Só que, claro, ela não era mais aquela cidade do passado. Ela não tinha mais aquela força do passado. Mas os moradores da cidade consideravam isso. E Tibério levanta essa cidade, inclusive constrói nela um templo para a deusa Cibele, que é essa deusa aí que você está vendo. A deusa Cibele, ela era da mitologia grega, considerada aquela deusa que ressuscitava mortos. Então Tibério, quando reconstrói a cidade de Sardes, ergue esse templo para a deusa Cibele, como se ela tivesse agora o papel de ressuscitar, de dar vida a essa cidade de Sardes, que mesmo com toda a sua soberba, já tinha caído várias vezes. Então veja, começamos a entender um pouco as palavras de Jesus para essa cidade. Porque foi uma cidade que encheu o seu coração de orgulho, foi uma cidade que, achou que não precisava de ninguém, achou que sua força era suficiente. Mas ela foi sendo derrubada e ela foi sendo destruída. E cada vez que ela ia sendo reerguida, ela não tinha mais a mesma força que tinha antes, mas as pessoas continuavam com a sua soberba. Eles levantam a adoração a uma deusa como se ela fosse capaz de trazer vida àquela cidade que na verdade estava morta. Mas é interessante pensar, irmãos, que a história da cidade é a história da igreja. Porque a igreja de Sardes vivenciou esse processo também. A igreja de Sardes veio nesse contexto histórico, vivenciando não invasões ou destruições, mas vivenciando um esfriamento espiritual. Que se a cidade ia caindo, se a cidade ia perdendo a sua glória, a igreja ia perdendo a sua relação com Deus, o seu amor. A história da época vai dizer que nessa sua última reconstrução, depois de ter sido levantado o templo para a deusa Cibele, a cidade de Sardes abraçou tudo aquilo que não prestava e se tornou uma cidade conhecida por envolvimentos terríveis como corrupção, mentira, promiscuidade, imoralidade. Aquela cidade que no passado era conhecida pela sua glória, pela sua força, agora era conhecida por um monte de coisa errada que acontecia nela. Só que a carta de Jesus não é para a cidade, a carta de Jesus é para a igreja. E nós encontramos então na história dessa igreja uma similaridade com a história dessa cidade. E é para a igreja que Jesus vai falar assim: você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Sabe por quê, irmãos? Me permitam dizer, tem muito crente assim hoje. Os crentes de Sardes estavam vivendo do passado. Eles eram aqueles crentes que no passado já tinham tido grandes experiências com Deus, que no passado já tinham sido muito envolvidos com a obra de Deus, que no passado já tinham, feito de tudo na igreja e na obra do Senhor. Mas hoje, eles estavam meio que administrando a vida cristã. Sabe como é? Sabe aquela pessoa que se você for falar com ela, ela vai dizer assim: ah, rapaz, mas eu já fiz tanta coisa na igreja. Ah, mas eu cantava não sei aonde, eu era envolvido em missões, eu não perdia uma coisa de evangelismo, eu participava do não sei o que com as crianças. Sim, mas e hoje, irmão? E aí, como é que está a alegria hoje? Ah, não, hoje eu estou em outro momento. Hoje eu estou em outro contexto, minha vida mudou, família cresceu, estou com outras coisas pessoais aí. E parece que a vida cristã é marcada por glórias e por experiências com Deus lá atrás. Era assim que a igreja de Sardes estava.
Uma igreja que tinha começado muito bem, mas esqueceu que mais importante do que começar bem é terminar bem. Quem falava isso era Michael Schumacher, que foi o maior campeão aí da Fórmula 1. Normalmente ele não começava bem as corridas dele, não. A corrida dele começava meio bagunçada, tal, e os repórteres sempre chegavam para Schumacher e faziam: Schumacher, e aí? No início teve dificuldade e tal. Aí ele dizia: é porque o importante não é começar bem, não. O importante é chegar em primeiro. Tem um texto de Eclesiastes que fala isso: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Só que tem muito crente que está com a vida cristã invertida. Começou muito bem, sabe? O coração inflamava. A gente fala, né? A gente viu na igreja de Éfeso o primeiro amor, o envolvimento, o abraço à obra, fazendo a vontade de Deus, leitura da Bíblia em casa, vida devocional. E hoje? Hoje vem para o culto quando dá. Hoje, quando dá, consegue se envolver aí em um PG, vai uma vez, 2 vezes pelo menos por mês no PG. Por isso que o Senhor vai falar forte para aquela igreja e dizer assim: você tem fama de ser vivo, porque a sua fama vem do passado. Você tem fama de ser vivo, porque você está vivendo de glórias lá de trás. Mas eu olho para você hoje, eu faço hoje o diagnóstico da sua vida, e hoje você está morto. É o que Jesus diz para aquela igreja. Como se fosse assim: olha, as glórias do passado não vão responder às questões do presente. O fogo, a espiritualidade do passado não vai ser compensada na frieza e na falta de compromisso de hoje. Domingo passado eu falei sobre isso. Às vezes a gente vive como se o nosso encontro com Cristo final tivesse uma grande balança de equilíbrio, onde fosse equilibrado ali as minhas boas ações e os meus pecados. Não, eu falho nisso, isso aqui eu não dou conta, tal, mas olha as coisas boas que eu faço aqui. E nós vimos na igreja de Tiatira que Jesus fala assim: olha, eu vejo a fé de vocês, eu vejo o amor, vejo o compromisso e vejo até que vocês estão crescendo. Mas tenho porém contra ti, que vocês estão deixando a mentira entrar dentro da igreja. E se não resolver isso, eu arranco vocês e acaba a igreja. Ou seja, por uma coisa que estava em falta, Jesus tomaria uma posição. Falamos aqui do jovem rico, quando Jesus disse: uma coisa te falta. Foi essa coisa que impediu aquele jovem de entrar no reino dos céus. Sabe, irmãos, o que foi que matou essa igreja de Sardes? 3 coisas que, a partir do contexto histórico, a gente pode garantir que foram as 3 armas. Diferente das outras igrejas, que foi uma falsa teologia, a gente vai ver já já que na igreja de Sardes a palavra era pregada. Não havia profetisa Jezabel, como nós vemos em outras igrejas. Não havia os discípulos de Balaão, como nós vimos em outras igrejas. Não havia influência dos nicolaítas, como nós vimos na igreja de Éfeso e Tiatira. A palavra era pregada nessa igreja. Só que eles começaram a se envolver com as coisas do mundo de forma sutil. Sabe como é? Quando as nossas agendas começam a concorrer com a agenda de Deus. E aí as nossas agendas começam a ter mais força do que a agenda de Deus. Porque quando a gente está firme na fé, quando a gente está animado no Evangelho, a agenda de Deus tem prioridade sobre a nossa, é ou não é? Você chega assim para o irmão: irmão, quinta-feira vai ter um PG lá em casa, vamos? O irmão diz o quê? Vou. Se ele tinha um jogo, uma ida no shopping, ele: não, eu vou mudar aqui, mas eu vou. Olha, vai ter um culto de gratidão, vou. Vai ter um evangelismo não sei aonde, eu vou. Mas aí o tempo vai passando e parece que a nossa agenda vai ganhando força e a agenda de Deus vai perdendo força. E aí a gente já começa a ver assim: eita, vai ter aquele trabalho da igreja.
Eita, mas eu programei isso aqui para mim. Eita, mas olha isso aqui, me chamaram para fazer essa visita aqui, vai ter um trabalho do PG aqui. Ih, rapaz, mas aqui eu marquei isso aqui para eu fazer, ó. Aí automaticamente a nossa agenda vai ganhando força para a agenda de Deus. E aí começa uma série de fatores. Porque quando a gente se afasta de Deus e da palavra, a estratégia do inimigo é a mesma. Relativização do pecado e das escrituras. Tem acabado com o povo de Deus é o achismo da palavra. São novas interpretações. São ajustes linguísticos da palavra para se moldar a minha prática de vida. Ou seja, eu peco ou eu sou negligente, mas talvez para não doer tanto, eu começo a olhar o texto e dizer assim, mas não é bem assim não. Eu começo a relativizar não só o pecado, mas eu relativizo também as escrituras. Isso gera por consequência um esfriamento espiritual e por fim um modelo de cristianismo egocêntrico, que é exatamente o que eu falei aqui. No cristianismo egocêntrico, a minha e a sua agenda é mais importante do que a agenda de Deus, do que a agenda da igreja, do que a agenda do povo de Deus. Então veja que o diagnóstico de Jesus para aquela igreja é duro. Se você vê no verso 1 ainda, no final do verso 1, quando ele diz, no verso 2, ele diz, fortaleça o pouco que resta. Se na igreja de Tiatira a gente viu que a maioria estava servindo, e Jesus diz assim, há alguns de vocês que estão perdidos. Na igreja de Sardes, ele diz assim, olha, vocês têm fama de vivo, mas estão mortos. Só que ainda tem um pouquinho que está meio vivo, fortaleça, senão vão morrer também. Senão esses vão se perder também. O que é que Jesus fala para essa igreja despertar? O que é que Jesus fala para uma igreja como essa, que estava morrendo? Essa igreja estava morrendo espiritualmente. O que é que ele fala para ela? Primeiro, ele diz para ela, é preciso estar preparado. E é interessante, essa é a linguagem da NVT, desperte, mas talvez na sua versão esteja assim, fique vigiando. Fique vigiando é na NAA. E é interessante que Jesus manda essa igreja vigiar, porque essa foi uma cidade que não vigiou, que tinha fortalezas, que tinha muros, mas que não vigiou e por isso foi invadida. E Jesus estava dizendo isso para essa igreja, vocês não estão vigiando e estão invadindo vocês pelas brechas da vida de vocês. O que Ciro da Pérsia fez com aquela cidade, Satanás estava fazendo com a igreja. Ciro cercou a cidade, procurou as poucas brechas que tinha e entrou com o exército dele e destruiu a cidade. E Jesus estava dizendo que aquela igreja estava deixando brecha na vida. Irmão, se eu e você deixarmos brechas na nossa vida, o inimigo entra e destrói. O inimigo entra e acaba com tudo. Eu tenho me assustado, confesso para vocês, eu tenho me assustado porque as pessoas acham que têm controle sobre consequência de pecado. Eu tenho ouvido pessoas que ao serem confrontadas com a palavra diante de escolhas deliberadas para o pecado, estão dizendo assim, não, mas é isso mesmo que eu quero. Eu sei o peso da minha decisão. Pessoas que estão abrindo a porta, não só mais uma brecha, mas escancarando uma porta para o inimigo entrar. E estão dizendo assim, não pastor, mas eu sei que é uma decisão minha. Como se tivesse o controle das coisas e principalmente das consequências. Deixa eu dizer a você, você abre uma brecha dessa, Satanás entra na minha e na sua vida. E destrói. E destrói. Por isso que Jesus estava dizendo assim, vigie, irmão. Vigie a igreja. Fique vigiando ou desperte.
Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem, ou na NA diz assim, vejo que suas ações não são íntegras diante de Deus, ou suas ações não atendem os requisitos de Deus. Se tem uma coisa que a palavra de Deus manda a gente fazer é vigiar. Já pensou nisso? Já observou isso? Quantas vezes Jesus disse assim, vigiem. Quando Jesus fala da volta dele, quando Jesus fala do dia que ele iria voltar, várias vezes ele traz a orientação de ser vigilante. E aqui ele diz, porque senão eu entro como ladrão. E ninguém espera um ladrão. Você não está em casa lá, eita, 2 da manhã, vou até passar um café, que é a hora que o ladrão vem. Não, ninguém sabe a hora que o ladrão vem. E Jesus disse, se você não for vigilante, eu vou chegar como um ladrão. Quando o próprio Jesus fala nas mensagens escatológicas lá de Mateus, por exemplo, lá do verso 36 ao 39, ele diz, contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus usa o exemplo do dilúvio, que Noé foi lá e pregou e ninguém quis ouvir. Ele lá fazendo a arca e o povo fazendo festa pagã. Ele lá construindo e o povo nos bacanais, nas comemorações da vida, até o dia que Noé entra, fecha a porta, começa a chover e o povo desperta, acorda, tarde demais. Batendo lá na arca que já tinha sido fechada pelo próprio Deus. Não por Noé, pelo próprio Deus. E Jesus diz assim, olha, quem não vigia vai acontecer exatamente a mesma coisa. O povo vai estar envolvido no mundo. Os cristãos vão estar fazendo as coisas mais mirabolantes dentro dessa secularização, desse mundanismo que tem entrado nas nossas vidas. E ele diz assim, vai ser igual aos dias de Noé. Quando muitos verem, a arca já vai estar fechada. Porque não vigiaram. Então a primeira palavra que Jesus traz para aquela igreja, no verso 2 é isso, estejam vigiando. Mas ele traz uma segunda orientação no verso 3. Porque a gente percebe que o problema da igreja de Sardes, como de outras igrejas, não era teologia. A mensagem era pregada, agora as pessoas ouviam a mensagem e não obedeciam. Olha o que Jesus fala no verso 3, lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Jesus estava dizendo, vocês têm ouvido a palavra, mas vocês não têm obedecido. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que a mensagem de Deus é diferente de qualquer outra coisa. A gente chama aqui de série pela conexão das mensagens, mas se o efeito de uma série que você tem aqui com a mensagem da palavra de Deus for o mesmo das séries que você assiste aí nas plataformas de streaming, está tudo perdido. Essa série aqui tem uma palavra de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus, quando vem para mim e para a sua vida, é para mudar, é para transformar, é para trazer arrependimento, é para curar, é para restaurar. Só que às vezes a gente está acostumado a ouvir para casa, ouvir para casa, ouvir para casa, e a vida continuar do mesmo jeito. Não pode, irmão. Porque cada mensagem de Deus é uma oportunidade que Ele dá. Essas cartas do Apocalipse é Jesus dando à igreja essa última chance antes de exercer a justiça no mundo. E o que é que ele diz à igreja de Sardes? Vocês precisam obedecer o que vocês estão ouvindo. Isso precisa encontrar lugar no seu coração. Isso não pode ficar só nos nossos ouvidos, tem que invadir a nossa vida. Se Jesus está te mostrando coisas que precisa mudar, meu irmão, mude. Se Jesus está te chamando ao arrependimento, se arrependa.
Ele quer curar, Ele quer restaurar a sua igreja para vir buscar ela. Lembra quando nós vimos no capítulo 1, quando antes de deliberar os textos da carta, Jesus, através de João, já falava: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Ninguém vai para o céu pelo que ouviu, é pelo que praticou, meu irmão. É pelo que viveu. O que eu ouvi, poxa, ainda mais hoje em dia, você vai para o YouTube, tem gente que escuta 10 mensagens por dia. Pastor A, pastor B, não sei o quê, pastor no Japão, pastor não sei aonde, texto tal. O que mais tem é mensagem, o que mais o povo hoje escuta é mensagem. É YouTube, é Spotify, é Deezer, é tudo, um monte de mensagem para você ouvir. Então o problema não é ouvir. O problema é a gente obedecer. O problema é a palavra encontrar lugar para moldar a nossa vida, para transformar. Porque senão a gente tem aparência de vivo, mas está morto. É fácil ter aparência de vivo, gente. É ou não é? Não, fala sério. Hoje em dia, você acorda, vai no Instagram, pega uma frasezinha pronta, bonito lá, que é de algum cara que você nunca leu um livro dele, mas você bota lá, Charles Spurgeon, o Deus que não sei o que é o Deus que tal. Aí bota lá no seu perfil, pá. Aí a turma diz: olha, rapaz, fulano tá lendo Spurgeon. Tá não, irmão, não tem nem o livro do Spurgeon, tem não. Aí vai lá e bota um texto bíblico e uma interpretação. Ó, fulano tá com a leitura da Bíblia em dia. Tá não. Tirou um retrato lá de um texto que ele nem sabe o contexto e botou. A coisa mais fácil hoje é a gente construir qualquer tipo de aparência, irmão. Só tem um problema. É que Deus não olha o nosso Instagram, não. Deus olha o nosso coração. Deus olha a nossa mente. Ele não quer saber o que a gente está postando. Ele sabe o que a gente está vivendo de verdade. Deus não se baseia em foto de selfie. Deus olha para nós com verdade, com transparência. Por isso Ele está dizendo assim: não adianta ter aparência de vivo e ser morto. Não adianta. A palavra tem que vir, a gente tem que obedecer. Mas já caminhando para o final, há uma palavra de Cristo para aquela igreja, e eu louvo a Deus. Porque mesmo numa igreja, num contexto tão difícil, havia aqueles que se mantinham fiéis. A cidade de Sardes tinha se sujado com o pecado, com a podridão do mundo. A cidade de Sardes, que tempo atrás era conhecida pela sua glória, força, riqueza e beleza, a partir do final do 1º século, ficou conhecida pela promiscuidade, pela mentira, pela imoralidade sexual, pela idolatria de uma falsa deusa. Da mesma forma que aquela cidade estava se sujando, a igreja de Sardes começou a se sujar também. A igreja de Sardes começou a deixar essa impureza entrar na vida deles. Mas Jesus vai dizer que havia alguns que não tinham deixado isso acontecer. E ele fala nos versos 4 e 5, há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Glória a Deus. Nós nunca poderemos dar a justificativa que, por exemplo, a psicologia dá. A psicologia diz, uma das linhas da psicologia diz que o meio corrompe o indivíduo. Que nós somos formados por aquilo que está no nosso redor.
E às vezes se justifica histórias e experiências a partir daquilo que foi somatizado na vida do indivíduo. Claro, eu não vou aqui negar a influência que tudo que está ao nosso redor tem, é verdade. Aquela cidade estava suja, aquela cidade estava contaminada pelo pecado. Muitos foram influenciados, muitos tiveram suas roupas sujas, mas Jesus vai dizer assim: mas há alguns que continuam com as vestes brancas. É possível vencer a influência do mundo. É possível dizer não à sujeira, à podridão. E Jesus diz: e esses andarão comigo vestidos de branco, pois eu mesmo vou dar a eles essas roupas. As vestes brancas, Jesus falou isso em algumas profecias escatológicas, quando ele fala do grande banquete, e quando ele fala das vestes preparadas, vestes brancas aqui, é pureza, é santidade. É aqueles daquela igreja que entenderam que a resposta não era a glória do passado, que não adiantava ter sido um bom crente lá atrás e hoje ter uma vida fria, mas que eles precisavam responder hoje. A relação deles com Deus era para hoje. Jesus falou para a igreja de Tiatira, lembra? Olha, não vou lançar peso nenhum sobre vocês, mas apenas que continuem fazendo o que já fazem até que eu venha. E Jesus termina essa palavra, uma carta a uma igreja, que ele começa falando de morte. Mas com sua graça e misericórdia, ele termina falando de vida. Porque ele diz para aqueles que as roupas não fossem sujas, ele vai dizer: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui não é mais morte. Jesus diz: olha, você parece estar vivo, mas você está morto. Mas é possível reviver, é possível ressuscitar. Não pelaquela deusa falsa, que eles acreditavam que ressuscitava mortos, mas através do único que pode dar vida, o único que pode nos salvar da morte e escrever o nosso nome no livro da vida. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que ele me pertence. Jesus fala da salvação eterna. Jesus fala do grande livro, onde está escrito o nome de todos aqueles que tiveram suas vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que a sujeira do mundo não toca, não bate, mas que desde já vivem como que com vestes brancas, e assim receberão do próprio Pai essas vestes para adentrar no grande banquete, na grande festa, para adentrar na glória celestial. Irmãos, essa carta fala muito ao nosso coração, essa carta fala para nós como igreja. Estamos numa grande reflexão aqui de 55 anos, celebração, mas também reflexão. Na compreensão de como igreja, a nossa história é linda. Aqueles que conhecem a nossa história sabem que ela é linda. Nossa história é pautada por homens e mulheres que não estão mais aqui, mas fizeram parte, construíram, e hoje nós estamos aqui. Mas deixa eu dizer para você, a glória lá de trás, de tudo aquilo que já foi feito, não responde o que eu e você temos que fazer hoje. Esse é o nosso tempo. É o nosso tempo de ser igreja, é o nosso momento de ser igreja. Então, a gente não pode achar que a glória de uma história abençoada nos dá robustez e finca sobre nós rochas que não podem ser penetradas. Podem. Se hoje nós vacilarmos e não vigiarmos, o inimigo entra, destrói a nossa vida. Por isso a palavra é: seja vigilante.
Seja vigilante. Não só ouça, mas obedeça. A palavra tem que ser pregada, tem que ser pregada, tem que ser pregada, mas ela tem que ser vivida e obedecida, meu irmão. E por fim, nós queremos todos nos preparar para o dia que o Senhor vem nos buscar. Eu e você, o Senhor tem que olhar para nós e ver assim, esses aí estão com vestes brancas. O nome deles está escrito no livro da vida. E uma vez essa salvação conquistada por Cristo acabou, olha o que ele diz: eu não tiro o nome do livro da vida, meu irmão. Livro da vida não tem borracha. Tem crente que acha que tem dia que está salvo, no outro dia não está, num dia está, no outro dia não está. Não. Eita, pequei, perdi minha salvação. Ora, e voltei, estou salvo. Eita. Parece que Deus escreve, cadê? Eita, não, paga. Ah, melhorou. Está ali, Luciano, de novo, Luciano. Luciano fala, ah! Aí parece que a salvação depende da gente. Como a salvação veio de Cristo, pela graça da misericórdia dele, quando ele escreve seu nome, você está salvo em nome de Jesus. A veste branca é dada a você. E você não aceita mais se contaminar pelo mundo. E ele fala assim: e confirmarei diante do meu Pai e seus anjos que ele me pertence. Irmão, eu não sei como vai ser. A Bíblia fala de julgamento, de juízo, de arrebatamento. Eu não sei lhe dizer como vai ser. É uma coisa sobrenatural, muito grandiosa. Mas a percepção teológica que eu tenho é que Satanás é o acusador. E quando nós estivermos diante de Deus, ele vai se levantar e vai começar a jogar na nossa cara tudo que nós fizemos. Dando todos os motivos que sim, seriam normais para sermos condenados. Mas sabe o que Jesus está dizendo? É que diante de Deus, ele vai dizer assim: Pai, está vendo esse aí? Me pertence. Está vendo esse aí? Me pertence. Satanás pode falar o que quiser. Está pago na cruz. Está pago na cruz. Esse aí me pertence. O nome está lá. Está escrito no livro da vida. Você recebeu uma roupa lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Você pertence a Ele. Então nós temos que ser um povo de Deus que glorifica, que exalta o nome do Senhor e que constrói a história a partir da obediência à palavra dEle. Amém, irmão? Você pode ficar de pé. Cadê o louvor? Vamos encerrar cantando. Que a igreja vai permanecer firme. Mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Caminhamos
Nada deteve a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Declara isso nesta noite. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Aleluia. Queridos, igreja sou eu e é você. Igreja somos nós. Então, quando a gente fala assim, a igreja está de pé, porque nós estamos de pé. Sabe, quem sabe a palavra de Deus para você hoje não é essa de resgatar mesmo aquela paixão, aquele amor. Quem sabe você hoje é um crente que tem mais testemunho para contar dos anos passados. As suas experiências com Deus ficaram lá atrás. O seu envolvimento, o seu amor. Você tem glórias lá de trás, mas hoje você não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela vida, não tem, sabe, mais aquela experiência com Deus. E Deus está dizendo assim para mim e para você: é hora de viver novamente. Sabe, é hora de aquecer esse coração de novo. Essa história só vai parar quando Ele vir nos buscar. E Ele está dizendo assim: olha, não deixa o coração esfriar, não se contenta com tão pouco, dentro de tanto que eu tenho para dar para você. Estamos aí com 55 anos, somos uma igreja, não sei, comparada a uma igreja centenária nova, mas somos uma igreja madura. Mas nós não podemos nos acomodar, porque o mundo está aí. E a gente precisa continuar ouvindo essa palavra e vivendo ela, até Jesus voltar para nos buscar, irmão. Então o Senhor está dizendo para você: olha, nada de ter diagnóstico de morto, é hora de viver. E sabe, Ele está dizendo: eu sei que sua vida espiritual parece ser estar morto, mas está na hora de ter vida. Talvez o diagnóstico de morte seja seu casamento, seja sua família, sua fé, mas Jesus está dizendo: é hora de ter vida. Fecha as brechas, irmão. Fecha as brechas, vigia, ouve e vive a palavra. É assim que a gente vai ter que viver até Jesus voltar. Tem segredo não, nem invenção nenhuma. É assim que a gente tem que viver. Eu quero chamar aqui na frente a Larissa, que entregou a vida a Jesus. Quer ser apresentada aqui. Cadê a Larissa? Larissa é do PG de Vânia, Elinaldo, Isaías e Flaviane. Ela vem aqui com o PG. Tá aí? Tá aqui, né? Tá aqui. Pode vir aqui, Larissa. Vem cá, Larissa. Pode subir aqui. Bem-vinda à família.
essa família de 55 anos. Deus te abençoe. Se houver mais alguém que quer ter vida hoje, você que estava afastado, você que sente que essa palavra foi para você, você que diz assim, eu estava nessa condição de morto, eu já conhecia Deus lá atrás, ou você que nunca entregou sua vida a Cristo, se quiser se juntar aqui e vir, você pode vir, a gente vai orar por você também, para que o Senhor restaure, levante, avive aí a sua vida, e você possa seguir essa jornada e essa caminhada. Mas vamos orar como igreja, agradecendo ao Senhor por essa tão rica oportunidade de estarmos aqui. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por essa noite tão especial, pela certeza que temos que tu estás aqui neste lugar. E é por isso que essa igreja está aqui, Senhor, há 55 anos. Não pela força de ninguém, pela capacidade humana, mas exclusivamente pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que tem nos alcançado, pelas oportunidades que temos de ouvir a tua palavra. E Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ter aparência de vivo, nós queremos ser vivas verdadeiramente. Não queremos ter aparência de crentes, aparência de que somos uma boa igreja. Não, Senhor. Que tu possas olhar para nós com teu verdadeiro diagnóstico, sondar o nosso coração, nos despertar, nos trazer o arrependimento, curar, mudar a tua igreja, de maneira que nós não tenhamos só aparência, mas sejamos uma igreja viva, Pai. Uma igreja que testemunha do Senhor, uma igreja que fala do Senhor. Pai, que aqueles que estão frios espiritualmente possam ser reavivados, que os corações possam ser reaquecidos, que o fogo do teu Santo Espírito seja derramado sobre a tua igreja, de maneira a mudar, transformar, curar, Pai. Que possamos então encontrar todos os dias a alegria de estarmos na tua presença, para fazer a tua vontade, até que o Senhor volte para nos buscar. Muito obrigado, Senhor, por este tempo, por este dia, por este culto, ser com os próximos momentos que teremos nessa grande celebração. Obrigado pela vida aqui da Cibele, Senhor, e de tantas vidas que têm sido transformadas pelo teu poder e pelo teu evangelho. Continua conosco nessa história, a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vai entrar o bolo agora aqui pra gente... Cadê? Entra o bolo aí pra gente... Senta aí, irmão, rapidinho. Esse é o bolo que a gente vai partir pra todo mundo, ó. A gente não prometeu bolo? Olha aí, ó. Tá terminando já, um minutinho só, Vai botar aqui em cima. Som. Agora é você, vai fazer o quê? Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Como todo aniversário, a gente vai ter o nosso parabéns. Então, preste atenção no que a gente vai dizer a vocês. Quem ganhou o balãozinho assim que entrou? Encha aí os balões. A gente quer fazer um vídeo bem legal. Enche o balão, irmão. Bota o fôlego. Enche o balão, bora. Fôlego de vida. Mostra que tá vivo. Vai, fica aí. Mostra que tá vivo agora, irmão. Bora, cadê o pulmão? O pulmão de vocês tá funcionando, não é? Não pode estourar, não. Vai pegar daqui, é, Paulinho? Daqui ou de lá? E aí, bora? Pronto? Pode ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. Alegria. O balão lá em cima. 1, 2, 3 e... Parabéns pra você
a gente é crente e não tem pique, não. Aí, como É só a gente parabéns. não tem é pique, a gente vai cantar. Estamos de pé, só o refrão agora. Bora. Ó, aí você... Vai ter bolo. Ó, aí vai sair, pessoal. Não é esse bolo que a gente vai partir, pelo amor de Deus. Só se Jesus viesse e fizesse a multiplicação dos pães e peixes aqui. O bolo tá lá fora, você vai sair, já tá todo partidinho, pra você pegar seu bolo e comer. E o quê? Um por pessoa, tá, Um gente? pedaço de bolo por pessoa, tá certo? Não é pra levar pra todo mundo, não. E a gente volta sábado pra grande celebração lá no parque, em nome de Jesus. Amém? Não caminhamos